Esdras reage. Eu sou Elcio Macedo e você está no canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Olá, gente, estamos aqui mais uma vez gravando essa mensagem porque temos o gosto, o prazer de transmitir aí comentários da Palavra de Deus. Estamos aí já na terça-feira e que você esteja acompanhando dia a dia, se alimentando da Palavra de Deus. Bem, chegados a Jerusalém, passado um tempo, estando a reconstrução da cidade a passos lentos, os principais da cidade, ou seja, os líderes civis e não os religiosos, vieram a Esdras informar sobre o que já estavam fazendo os sacerdotes e os levitas. Faziam a mesma coisa que antes do cativeiro, seguiam a prática sugerida por Balaão, o falso profeta. Essa é a famosa doutrina de Balaão: casarem-se os homens com mulheres das nações estrangeiras do lugar. Não deveriam fazer isso. Antes deveriam expulsar ou destruir aquelas nações idólatras do lugar. Essas Deus já havia condenado, porque se tornaram tão más que para elas não havia mais esperança de retorno. Como sabemos bem, esse foi o erro que levou Salomão a casar-se, por exemplo, com uma filha de Faraó, Siamon, e recebeu ali como dote de casamento a cidade cananeia de Gezar. Essa mulher e outras levaram Salomão a pecar contra Deus, construindo templos aos deuses delas e até adorando esses deuses. Daí que ele necessitou de muito dinheiro para manter esse harém. Aumentou os impostos, oprimiu o povo, levando a nação a dividir-se em duas. Nação do norte, que nunca mais adorou o Deus verdadeiro, e a do sul acabou no cativeiro babilônico por adorar ídolos repetidas vezes. Quantas desgraças de consequência! Aqueles líderes políticos sabiam do futuro desastroso que viria se nada fosse feito. Falaram a Esdras e esse ficou atônito. Devia estar pensando: até os sacerdotes, até os levitas, os líderes espirituais do povo. Sendo assim, como se comportaria o povo? Se os líderes espirituais que conheciam as leis afrontavam a Deus, como que eles iriam ensinar e dar bom exemplo ao povo a quem deveriam conduzir? A notícia dos casamentos mistos entre os exilados e alguns dos líderes do povo foi uma espécie de ducha de água fria sobre Esdras. Ele ficou profundamente triste. Esdras sentou-se atônito, já tinha rasgado suas vestes e até arrancado cabelos da cabeça e da barba. Estava como quem via o fim de tudo e não sabia o que fazer. Que decepção! Ajuntou-se a ele um grupo de pessoas que temiam a Deus e também estavam incomodados e perplexos. Estavam atônitos, pois não era para se misturarem com mulheres e outras formas de adoração. Aliás, isso é proibido até hoje no meio cristão. Inclusive outras igrejas não aceitam tal tipo de casamento, não dá certo. Geralmente vai trazer problemas. Mas ressalva-se que, tendo a outra parte se convertido, nesse caso o casamento teve uma mudança de percurso. É exceção à regra, Diz Paulo para nós cristãos: não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, eu os receberei e lhes serei pai. E vocês serão filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 6. Vejamos amanhã como Esdras agiu após o conselho de Secanias. Espero você para mais esse estudo. E fique com Deus, caindo na rotina, estudando diariamente a Palavra Divina com o auxílio da lição da Escola Sabatina.